Fala galera! Se algum de vocês se impressiona com facilidade, tem estômago fraco ou problemas cardíacos, melhor não assistir a esse vídeo. É sério, porque eu vou falar sobre Faces da Morte, produção da década de 1970, cujo maior feito foi ser banida, proibida em mais de 40 países, algo inclusive utilizado para promover o longa-metragem. O VHS, o DVD e o Blu-ray estampam orgulhosamente em suas capas o selo proibido em 46 países. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Recomendamos este filme a pessoas corajosas que estejam dispostas a enfrentar a morte. Este filme apresenta explicitamente cenas de autópsia, esquartejamento, crueldades físicas, incineração e eletrocução. Não deve ser assistido por crianças, pessoas idosas cardíacas e pessoas sensíveis. Você não deverá gostar deste filme, mas deverá assisti-lo. Lançado em 1978, Faces of Death é um shockumentary, ou seja, um documentário contendo imagens chocantes e sensacionalistas. Apesar de ter causado um certo hype no início da década de 1980, gerando várias sequências e uma série de cópias rasteiras, ele não é o precursor deste gênero que surgiu em 1962 com Mondo Cane, uma produção italiana bastante conhecida, bastante popular, que 16 anos antes já exibia basicamente o mesmo conteúdo de Faces da Morte. Necrópsias, acidentes, torturas, crueldade com animais, massacres étnicos e uma série de outras atrocidades. A grande sacada do cineasta John Alan Schwartz para tornar seu filme mais atraente, mais impactante do que essas produções italianas sessentistas foi incrementar ao longa-metragem cenas fakes, cenas falsas e vendê-las como verdadeiras. Confrontos armados entre policiais e bandidos, um cinegrafista vacilão sendo atacado e morto por um urso, um criminoso sendo decapitado em algum país árabe, orgias de sangue e canibalismo realizadas durante uma cerimônia secreta religiosa, um prisioneiro sendo executado numa cadeira elétrica e por aí vai. E todas essas cenas, tidas como reais, nunca antes vistas nas telas, colaboraram bastante para o sucesso do documentário. Naquela época, o acesso à informação era diferente, não havia internet, não havia como checar a veracidade do que estava sendo exibido, e muita gente acreditou em toda aquela barbárie. Cerca de 60% do que é mostrado no filme é falso, algo assumido pelo próprio Schwartz anos mais tarde, depois que o especialista em efeitos especiais Alan Apone denunciou numa entrevista quais eram as cenas verdadeiras e quais eram as cenas falsas. Se no início dos anos 80 o Internet Movie Database já existisse, rapidamente o filme seria desmascarado. Ao fazer uma pesquisa no site, você descobre que não só especialistas em efeitos e maquiagens foram contratados, como também que Alan Schwartz acumulou funções usando pseudônimos. Ele é responsável pela direção com o nome falso de Conan Leslie e roteirizou o documentário assinando Alan Black. O médico patologista que aparece no início do filme também é falso. Trata-se do ator Michael Carr. Para esse daí a gente nem precisava da internet. O comportamento do tal doutor no início do longa, descartando seu EPI, seu equipamento de proteção individual, num lixo qualquer, numa atitude irresponsável e descuidada, muito semelhante ao que faz o protagonista de Necromantic, já denuncia que o personagem é picareta. Ele é o link que une as várias cenas grotescas do filme. A desculpa do roteiro é que o patologista está fazendo uma pesquisa ao redor do mundo para tentar entender a morte.
Os momentos que mais incomodam são aqueles envolvendo assassinatos de animais que são verdadeiros, e todos incomodam, mesmo nos casos onde são apresentadas mortes ligadas à subsistência humana, à cadeia alimentar, como o abate de aves, carneiros e vacas, ou aquelas envolvendo cerimônias religiosas de tribos indígenas que enxergam o sacrifício animal de outra forma. As piores cenas são aquelas onde os bichos são mortos apenas para o prazer dos humanos, como por exemplo um massacre de focas no Ártico e uma sangrenta luta de pitbulls. Quem já assistiu a Cannibal Holocaust, outro que possui cenas de mortes gratuitas de animais, tem uma noção exata do sentimento que esses trechos provocam na gente. Faces da Morte também usa imagens de arquivo, como as da Guerra do Vietnã, onde soldados aparecem carregando os cadáveres de seus companheiros, e as atrocidades cometidas por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Sequências inteiras de crianças subnutridas e passando fome na África também são exploradas pelo Shockumentary, o que causa certa revolta. Malnutrition eventually leads to one of the most painful forms of death. Realizado com míseros 450 mil dólares, a produção arrecadou mais de 100 milhões de dólares mundialmente. Isso só nos cinemas. Depois que a obra foi lançada em home video, os lucros aumentaram ainda mais. Cinematograficamente, trata-se de um filme nulo, desprezível, sádico, oportunista, de mau gosto, que hoje não tem a mesma força de 40 anos atrás, visto que a geração YouTube tem acesso fácil a esse tipo de material através da internet. Atualmente, a violência está tão banalizada que existe nada em Faces of Death diferente do que é compartilhado nas redes sociais. Infelizmente, lamentavelmente, nós nos acostumamos a esse mundo desumano. Essa fita faz parte da minha coleção apenas por uma questão afetiva. Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu tinha apenas 12 anos. Aluguei o VHS escondido dos meus pais e assisti na casa de um amigo. Uma década mais tarde, eu voltei nessa mesma locadora, vi a fita sendo vendida e decidi comprar de recordação. Só fui rever agora para gravar esse vídeo. A única lembrança que eu tinha era a do restaurante que serve cérebro de macaco. Aquilo me chocou bastante na época. Secured in a special trap, the animal was now ready to become the main dish. Felizmente, tudo não passa de mais um truque. O macaco é um boneco e seu cérebro feito de couve-flor. Inexplicavelmente, Faces da Morte encontra-se disponível no YouTube completo em versão dublada ou legendada, assim como também suas continuações. Ainda que em sua maioria as cenas sejam montagens, sejam cenas falsas, elas podem perturbar crianças e pessoas mais sensíveis. Assista apenas se você for maior de idade. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do programa, já sabe, deixa aí aquele like maroto, compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais e assine o canal. Tchau e até a próxima.